Escolhi o verso 38 do capítulo 2. Resumo do conteúdo do dito. Sukhaduke same kritva labhalabho jaya jayo tato yudaya yudjiswa naivan papam navapsyasi. Tradução e significado de Srila Prabhupada. Lute pelo simples fato de lutar. Repito, por favor. Lute pelo simples fato de lutar, sem levar em consideração felicidade ou aflição. Sem levar em consideração felicidade ou aflição. Perda ou ganho. Perda ou ganho. Vitória ou derrota. Vitória ou derrota. E adotando este procedimento, você nunca incorrerá em pecado. Eu leio. Lute pelo simples fato de lutar, sem levar em consideração felicidade ou aflição, perda ou ganho, vitória ou derrota. E adotando esse procedimento, você nunca incorrerá em pecado. Vamos ver então o significado que Srila Prabhupada elaborou para esse verso. Tem alguém aqui pela primeira vez? Primeira vez. Yeah. Também. Bhagavad Gita, então, é um livro, na verdade ele é um diálogo que Krishna teve com seu discípulo há 5.000 anos atrás, mais de 5.000 anos atrás. E todo esse diálogo é relevante à busca da autorrealização. Arjuna, aqui no caso o discípulo, ele está representando a humanidade no sentido de almas condicionadas, né? Todos nós estamos condicionados à energia material. E Krishna é o avatar, é aquele que personifica o conhecimento, a sabedoria, Deus. Então, na verdade, o Bhagavad Gita é um diálogo entre o homem e Deus, buscando aquilo que é mais relevante. Por isso se diz que esse é um conhecimento qualitativo. É qualidade que diz respeito à busca da autorrealização. Quer dizer, aquilo que realmente importa. Nós temos muito conhecimento disponível nesse mundo, conhecimento acadêmico, conhecimento muito detalhado, mas muita coisa, a maior parte disso, né, tudo que nós estudamos, nós nunca vamos usar nem na vida prática e muito menos para a autorrealização. Então a riqueza do Bhagavad Gita é o conhecimento, aquilo que realmente importa, na perspectiva de resolver os problemas principais da nossa existência. Prabhupada sempre dizia. A ciência também está em busca de resolver os problemas, né? O problema do nascimento, isso é no sentido de ter que nascer sempre, né? Várias vidas, e em cada vida enfrentar a doença, velhice, morte. É um problema isso, ninguém gosta disso. Cada vida nós vamos enfrentar isso. Então é problemático. E o Bhagavad Gita ele dá a solução para tudo isso. Então aqui nesse verso em especial, Krishna está dando como Prabhupada fala aqui, está falando agora francamente o que Arjuna deve fazer. Porque Arjuna até agora está em dúvida, está em conflito, está vivendo medos, né? Depois eu vou explicar alguma coisa para contextualizar esse verso. Então, no significado, o Senhor Krishna agora diz francamente que Arjuna deve simplesmente lutar por lutar, porque ele deseja a batalha. Nas atividades em consciência de Krishna não se leva em consideração felicidade ou aflição, lucro ou ganho, vitória ou derrota. O fato de que tudo deve ser executado por amor a Krishna é a consciência transcendental. E assim não há reação às atividades materiais.
Aquele que age para o prazer dos próprios sentidos, seja na bondade, seja na paixão, está sujeito à reação, boa ou má. Mas aquele que se rendeu completamente às atividades em consciência de Krishna, não precisa justificar-se perante ninguém, nem está em dívida com ninguém ao executar suas atividades normais. Pois aqui ele cita um verso, está dito: Devarshi bhutatpadam rinam pritinam na kinkaro nayam rini charajam sarvatmana yaha sharanam sharanyam gato mukundam parihitya kartam. Todo aquele que tenha se rendido completamente a Krishna, Mukunda, abandonando todos os outros deveres, deixa de ser um devedor e nem precisa pagar favores a ninguém, nem aos semideuses, nem aos sábios, nem às pessoas em geral, nem aos parentes, nem à humanidade, nem aos antepassados. Bhagavatam 11, 5, 41. Esta é a insinuação que Krishna faz a Arjuna neste verso, e o assunto será explicado mais claramente nos versos seguintes. É aqui Prabhupada fala insinuação, né? Ele ainda não se adentrou nessa questão de agir como Karma Yoga, ação em consciência de Krishna, transcendendo os modos da natureza. Porque aqui nesse contexto ainda se está falando muito de ética, moral, dharma, ainda dentro da concepção, da tradição, da cultura desse mundo. Então, Sukhaduke samakritva labhalabo jaya jayo tato yudva yujiswa naivam papam navapchyasi. Lute por lutar, sem levar em consideração felicidade ou aflição, perda ou ganho, vitória ou derrota. E adotando esse procedimento, você nunca incorrerá em pecado. Omagyan Timirandasya Gyananjana Chalakaya Chakshurumilitana Jena Tasmai Shri Guravei Namaha. Nasci na mais obscura ignorância e meu mestre espiritual está iluminando meus olhos com a chota de conhecimento. Por isso lhe rendo minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namo Vishnu Paraya Krishna Prashtavitale Srimati Hridayananda Goswami Tiramina Namaste Guru Ramsaya Paramananda Namaste Prabhupada Pramodaya Siddhanta Namaste. Então, Arjuna já estava vivendo um drama, um dilema, porque Arjuna já estava situado no mal da bondade, já era uma alma muito elevada, muito além em conquistas de espiritualidade e conhecimento do que seus adversários, por excelência o seu primo invejoso, Duryodhana. Então as preocupações de Arjuna eram bem diferentes das preocupações dos seus adversários. Vejam que ele estava minutos antes de romper a grande batalha de Kurukshetra. Situando essa batalha na época, contextualizando, isso era uma guerra mundial, que aqui estava envolvendo todos os exércitos do mundo da época. Era uma guerra mundial. E Arjuna era o general. Ele lutava pela justiça, pela causa justa, de que seu irmão Yudhishthira teria que ser o rei. E ele era realmente, Yudhishthira, qualificado, era filho de Dharmaraja, a divindade da religião. Disse que ele jamais mentiu, jamais incorreu contra o Dharma. Ele era a personificação do Dharma, Yudhishthira. Então esse é o rei que todo o povo deseja. Nós que o digamos agora, né? É tão difícil encontrar um governante, um pouco de ética, né? Um pouco de... E naquela época também existia essa preocupação, e Yudhishthira era perfeito. Ao passo que Duryodhana, que queria usurpar o trono, ele era um invejoso, ele não tinha escrúpulos, podia ter evitado essa guerra fratricida, né? Envolvia amigos, parentes, né? Porque a dinastia se dividiu
por essa questão. Então a própria dinastia se dividiu e tudo foi levado ao campo de batalha, o que significa que eles iam ter que lutar entre si, uma família, parentes, amigos, primos. E esse era o dilema de Arjuna. Que o Dharma nesse mundo, muitas vezes ele é conflitante. E qual era o conflito de Arjuna? Que um Dharma de Arjuna era lutar como guerreiro. Como ele estava situado como um kshatriya, no modo da paixão, ele era treinado para o Dharma de ser um guerreiro, no sentido de defender a justiça, proteger cidadãos. E o outro Dharma que ele tinha, que era o que estava preocupando ele, era o de respeitar, reverenciar os mais velhos. Jamais ser agressivo com personalidades como seu avô Bhishmadeva, que era um mestre. Os dois mestres que ele teve de artes marciais, Brahmanas, Kriparacharya e Dronacharya, ficaram do outro lado. Então ele ia ter que lutar contra os próprios mestres que ensinaram tudo para ele. Ele tinha uma grande dívida com os mestres. Fora primos e parentes, vejam o dilema dele. De um lado ele tinha o Dharma de lutar para defender a causa em prol de toda a população. De outro lado ele tinha que evitar de causar desrespeito e até violência contra essas personalidades. E é por isso que ele desistiu de lutar. Esse conflito tirou a determinação, tirou as forças de Arjuna. Você sabe que um guerreiro ele tem que ter... não pode ter divisão, conflito. Ele tem que ser tomado de ira, né? A ira é usada na batalha. Os guerreiros, eles eram instigados a ter ira. Não pode ter compaixão tola, tu não pode... Não, tu tem que... Senão tu não vai conseguir. Por isso que um Brahmana jamais pode estar no campo de batalha. O Brahmana já tem outra consciência. Mas o Kshatriya, ele é treinado para isso. Ele tem que ter o espírito heróico. Mas esse dilema deixou Arjuna completamente... Então, nos versos anteriores, Krishna explica, mesmo situando, contextualizando Arjuna, mostrando que tipo de consequências teria se ele não lutasse. Ele era conceituado como um dos grandes e maiores guerreiros, né? Todos tinham ele como base, né? Ele era o general, a cabeça de tudo. E eles, os inimigos dele jamais entenderiam que ele ele abandonaria de forma muito nobre essa batalha, mesmo abrindo mão de ter uma conquista, um reino próspero, no caso dele ser vitorioso, ou no caso dele morrer no campo de batalha, conquistar os planetas celestiais, porque é dito que um guerreiro que oferece sua própria vida pela causa da população, por uma causa justa, ele é levado aos planetas celestiais. Isso é um jagya, um sacrifício. Então Krishna disse, se você morrer no campo de batalha, você terá os planetas celestiais. E se você vencer, você vai desfrutar de um reino próspero. Agora, se você abandonar o seu dharma, seu dever, você vai ser difamado. E para um kshatriya, a difamação é pior do que a morte. Seus inimigos não vão entender que foi por compaixão. Eles vão chamar você de fraco, de covarde. Então, Arjuna estava num grande dilema. Além do mais, se ele fosse querer viver o Dharma que não lhe era natural, não lhe era próprio, de um renunciante, de um sannyasi, no caso, de um mendicante, de um peregrino, ele ia estar em conflito com sua própria natureza. Então, não tinha... Veja que dilema. E aqui Krishna fala da solução. Lute por lutar, sem considerar vitória ou derrota, perdas e ganhos, sem considerar. Lute por lutar. A Arjuna também tinha vários motivos de Arjuna não lutar.
os dois motivos de Arjuna não querer lutar, eles ainda eram fundamentados no gozo dos sentidos. Arjuna, ele não queria herdar ou ganhar um reino próspero à custa da morte de pessoas que eram muito queridas para ele. Não é o caso de Duryodhana. Duryodhana nem considerou quem ia morrer, quem não ia morrer, portanto que ele fosse o rei. E também Arjuna, querendo ver seus parentes vivos, também era gozo dos sentidos, era caprichoso. Por isso que anteriormente, primeiros ensinamentos de Krishna para encorajar Arjuna, para esclarecer Arjuna, era fazê-lo entender que ninguém morre, na verdade. Apenas o corpo morre. Que a alma, então ele explanou em vários versos, usando da filosofia Sankhya, que a alma nunca morre. Na verdade, essas pessoas, cedo ou tarde, iriam morrer, porque o tempo, ele vai atuar de forma que todos têm seu fim. Poderia ser na batalha, poderia ser depois. E que Arjuna não seria o agente, seria a causa. E também, Krishna deu vários argumentos, partindo da filosofia, depois da questão social, ética, dentro do Varnashram, mas aqui ele faz uma insinuação, que pode ser até desconcertante para Arjuna, até para nós ouvir isso. Não se apegar ao resultado do que você faz. Para quem vive. A primeira vez que eu escutei isso, eu pensei, não, mas daí você vai perder o estímulo de lutar por as coisas que você deseja, Que o estímulo é o resultado, Se você está lutando por algo, está trabalhando, você está esperando um resultado. E isso é uma característica do mal da paixão, muito natural nesse mundo. O que significa o mal da paixão? Assim, a ação passional, a consciência passional desse mundo é que você está sempre trocando. Você trabalha um mês em troca do salário. Se você quer conquistar alguém, então você se doa, você representa, você se esforça, se supera, Muitos homens, às vezes, por se apaixonar por uma mulher, abandonam vícios, superam tantas. E se você estuda para passar no vestibular, se você... qualquer coisa que você faça, você espera o resultado. E dizer que você não deve se apegar ao resultado, parece que você vai ter que perder o estímulo. Então não vai fazer nada, porque... Então nós temos que entender isso. O que Arjuna quis dizer aqui, que não se apegar ao resultado. Se você vai na São Silvestre, você, se não tem um apegozinho ao resultado, embora tu saiba que vai perder dos quenianos, vai por correr, corra por correr. Então, aqui nem alguém vai no campo de futebol, se ele não se apegar ao resultado, tanto faz o time ganhar ou perder, ele vai assim com a indumentária do time dele, junto com a facção, e quando o time dele faz um gol, quando ele não manifesta nenhuma reação, os próprios ali que estão ali vão estranhar, você não colabora, não celebra, por que você está aqui? Ele não pode dizer que está desapegado ao resultado, senão esse não seria o lugar para ele, entende? Mas o devoto, ele deve, como Prabhupada, todo o serviço devocional, que é um serviço de outra categoria, ele deve ser feito sem apego ao resultado. O que faz com que você possa fazer qualquer coisa sem se apegar ao resultado? Isso tem uma mudança de consciência. Você terá que ter um conhecimento diferente do conhecimento passional desse mundo. Você vai ter que ter um sentimento diferente. E não se pode dizer que isso não seria gratificante também. Muitas almas elevadas fazem isso a vida toda. E nem por isso eles são
frustrados, desprovidos de estímulos. Né? Então deve haver alguma coisa neles que faça com que eles tenham essa motivação. Então isso é conhecimento. É preciso primeiro ter conhecimento para agir dessa forma. E mais do que conhecimento, amor, por devoção a alguém, ou no caso a Krishna. Então você pode... Porque o resultado e a tua gratificação é o prazer de Krishna. Esse é o ponto. Agora, quando você vive na plataforma de egoísmo, você vê tudo em outra perspectiva. Tudo é para mim, então o resultado também é para mim. O mundo é para mim. E eu sei que tenho que lutar, tenho que conquistar, mas eu quero o resultado porque essa filosofia, existe uma filosofia que faz parte das 6 escolas filosóficas védicas, que chama-se Karma Mimamsa. E quando Krishna, nos preparativos do sacrifício da colina de Govardhana, Krishna fez uso dessa filosofia como um menino de 5 anos, né, ele já era um filósofo, para dissuadir seu pai de fazer o Jagya. E essa filosofia preconiza que se você cumprir o seu Dharma, se fizer trabalhar, né? Essa é uma filosofia bem... Eu cresci escutando isso. Se trabalha, consegue. Tá? Em Caxias se olha muito, né? Prosperidade, trabalho, né? Capitalizar. Eu cresci escutando isso. Quem estuda, passa. Tá? Sempre tem que ter aquele resultado. Então, a consciência é de que você está fazendo isso por amor. E se você faz por amor, a meta é gratificar aquela pessoa. Então, tudo que você faz, o sucesso, o resultado, é satisfazer aquela pessoa que você ama. Então, o devoto faz para Krishna. Através do mestre espiritual, através das escrituras, através dos devotos, em diferentes contextos e momentos, ele fica sabendo o que satisfaz Krishna. Ele não pode especular também, oferecer qualquer coisa. Porque existe um programa no universo que converge para uma meta. Então, esse amor universal é a própria conclusão filosófica da doutrina de Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Essa é a conclusão do Evangelho, a conclusão do Bhagavad Gita. Então, quando você entende o programa divino, você vai querer participar disso. E é interessante que, quando você entende que tudo pertence a Deus, que existe esse programa, que você é uma parte dele, então vai entender que o desapego dos resultados seria dos resultados egoístas, do teu ego, da tua expectativa. Mas você deve se doar ao máximo para ter esse resultado transcendental que está dentro do programa de Krishna. E no caso, Krishna queria a batalha. Ele queria a batalha porque ele sabia que essa batalha tinha que acontecer para que Yudhishthira fosse o rei, os Pandavas, e para que também tinha um outro propósito, que é purificar esse planeta, expulsar desse planeta muitas personalidades demoníacas que tinham se filtrado aqui. Sim. Houve, em tempos remotos, uma batalha de demônios e semideuses, as eternas batalhas dos planos superiores. E essas personalidades demoníacas vieram se refugiar nesse planeta. E como os bons filmes de ficção científica, eles eram alienígenas disfarçados de seres humanos. Vejam, né, que a ficção científica tem fundamentos, né? Os filmes. Está no inconsciente coletivo. E são coisas que realmente... Se você vê a batalha de Kurukshetra, ela tem muito isso. Imagina, né, se esses produtores, né,
captassem essas ideias, produzissem. Fantástico isso. Então essas personalidades que eram alienígenas tomaram formas humanas e se imiscuíram na sociedade humana. Só que eles tinham muito poder. E eles queriam tomar esse planeta. Duryodhana era um representante deles, né? Mayadhana, por exemplo. O próprio Duryodhana, quando veio para esse mundo, ele esqueceu isso. Ele estava tão envolvido com a identificação com o poder que ele esqueceu isso. Mas num momento foi revelado isso, que ele tinha essa missão também para cumprir. E Krishna queria que essas personalidades fossem expulsas. Porque a própria Bhumi, que é a personificação do planeta Terra, a semideusa que rege esse planeta, também chamada de a mãe natureza, né? Tem muitos nomes, existe essa personalidade. Ela sentiu isso, toda a problemática desse planeta, e ela recorreu a Krishna para que isso fosse resolvido. Então tudo convergiu, tudo nessa batalha. Tinha que acontecer. Só que Arjuna não conseguia ter essa visão. Arjuna estava fechado na sua identificação corpórea e familiar. E aí está a diferença. Enquanto a sua consciência não se iluminou, ele estava apegado ao resultado, porque ele estava identificado nesse plano. Nós também, devido à nossa identificação corpórea e tudo que é relativo ao nosso corpo, família, nação, nós temos essa identificação e vamos escolher e agir de acordo com essa concepção. E até que Arjuna não entendesse o propósito dessa batalha, na verdade, no 11º canto, Arjuna mostrou a forma universal. Aí Arjuna pôde ver, ele teve toda essa perspectiva. Ao invés de ele ficar circunscrito à sua problemática pessoal, ele entendeu qual era o motivo. É interessante que o mestre espiritual ele vai te emprestar a consciência, vai te fazer transcender. Assim como você está no sopé da montanha, só está vendo pouco, mas o mestre que está lá em cima está vendo todo o vale e tudo. E com a misericórdia do mestre você pode ter uma visão muito mais ampla. E claro que se você tiver essa visão, suas decisões, sua vida, tudo vai mudar, porque sua consciência mudou. Então, Krishna aqui gradualmente estava iluminando Arjuna. Aqui eu estava falando do Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita é a história da iluminação de Arjuna, como pode ser a história da iluminação de cada um de nós. Aqui está como aconteceu com Arjuna e como pode acontecer conosco. Que o Bhagavad Gita está seguindo o exemplo de Arjuna. Esse é um dos propósitos do Bhagavad Gita. Então aqui nesse verso Krishna está insinuando, quer dizer, lute por lutar. Aqui ele já aceitou Krishna como seu mestre. Porque até então, porque no contexto social desse mundo, eles eram primos, na verdade. E Arjuna jamais imaginava que seu primo era Deus. Imagina como você descobre que seu primo, que você conviveu na infância de igual para igual, né? Sem reverências específicas, né? Quando ele descobriu que Krishna era Deus, a suprema personalidade de Deus. Ele até ficou perturbado, né? Pedindo desculpas pelos momentos em que ele tratou Krishna de igual para igual. Então, aqui Arjuna já aceita Krishna como um mestre. Ele ainda não entendeu assim que grau, mas ele entendeu a sabedoria de Krishna. Então Krishna já lute por lutar. Depois será explicado, então, Karma Yoga, ação e consciência de Krishna. Que ele deve agir para Krishna, quer dizer, além dos modos da natureza. Que existe akarma, karma e vikarma. Como Krishna explica, ninguém pode existir sem agir, sem fazer alguma coisa.
Então aqui Krishna fala no verso, assim você não incorrerá em pecado. Por quê? Porque o medo de Arjuna era incorrer no pecado de ter que matar e contra-atacar personalidades que eram dignas de respeito. Mas aqui Krishna fala assim, se você lutar pela minha causa, você está isento de qualquer reação. Assim, Prabhupada às vezes dá o exemplo, se um soldado recebendo as ordens do governo luta numa batalha, e nessa batalha ele tem que matar 100 pessoas, ele não vai preso por causa disso. Mas se depois ele brigar com alguém e matar uma pessoa, ele vai preso. Qual é a diferença? É que antes ele estava amando do governo, uma causa nacionalista, né, digamos. E agora ele estava segundo o seu ego. Brigou estupidamente num bar por uma questão passional. Isso acontece. Estava acostumado a matar mais um, só que o contexto era diferente, o propósito era diferente. Então é isso que Krishna está explicando aqui. Se você lutar para mim, você não vai incorrer em pecado. E aí, em outros versos, vai ser explicado a diferença de vikarma, karma e akarma. Isso é algo que nós temos que estar sempre atentos. Tudo que você fizer, tudo que você comer, esse é meu verso. Quando eu estou no sítio, quando eu vou pegar a roçadeira, enxada, qualquer coisa, eu paro e canto 3 vezes esse mantra. Tudo que você fizer, tudo que você comer, tudo que você presentear, faça como uma oferenda a mim. Esse é um verso muito interessante. Então, podemos estar agindo em vikarma, que são atividades que nos degradam, atividades que nos conduzem, nos induzem a uma consciência inferior à humana. Por exemplo, uma pessoa sexo promíscuo, se intoxica, a pessoa é violência, não é? O próprio ato de comer carne que implica na matança de animais, jogos de azar, são atividades infra-humanas. E está te preparando para um nascimento inferior. A karma são atividades que podem ser feitas até de forma religiosa, dentro da ética, do moral, que vão ter um resultado bom ou mau. E a karma são atividades que são feitas em consciência de Krishna. É como Cristo diria, seja feita a vossa vontade. Cristo teve na paixão de Cristo, ele teve um dilema, né? Afasta de mim esse cálice, né? Ele estava prevendo o que ele ia ter que passar. Mas depois ele se entregou. Seja feita a vossa vontade. É bem isso aqui. É bem o que Krishna está falando. Lute por lutar. Quer dizer, faça a minha vontade. Não a sua. Que a minha vontade trará benefício para você e para todos que estão aqui. Deus é a perfeição. O seu desejo, a sua vontade é a perfeição. Mesmo no contexto aparentemente imperfeito desse mundo. Então, vejam só a situação de Arjuna. Porque sempre quando nós temos expectativas nas nossas metas no mundo material, e todos temos, né? Todos temos expectativas. Nós temos ansiedade, medo. Vai acontecer? Será que vai dar certo? Isso é válido até para a nossa situação material. Às vezes você tem um objetivo e você pode pensar, não, eu vou dar o melhor de mim, mas vou desapegar do resultado. Você enche o carro de mercadoria e está certo que vai vender tudo, mas pode ser que não venda nada, que nada dê certo. Mas você fez tudo o que tinha que fazer. Porque o certo é você ir até o limite do seu esforço, em tudo.
Mas o resultado não pode te perturbar caso você tenha obtido ou não obtido aquele resultado. Porque o resultado depende de toda uma conjectura e, em última análise, a Deus. O resultado. Aí depois, Krishna fala, no significado que Prabhupada fala, você não terá mais dívidas com semideuses, com antepassados, porque se ele realmente matasse caprichosamente um Brahmana, uma das atividades mais pecaminosas que existe. E eram todos Brahmanas, o avô, o Bhishma, o Dronacharya, o Kriparacharya, todos eram. Seria uma atividade muito pecaminosa. E é interessante que, como eu sempre falo isso, tudo que nós fizemos nesse mundo que não é oferecido a Deus, que não está dentro das suas leis, dos seus propósitos, gera uma reação e uma dívida com antepassados, com a humanidade, com os reinos da natureza, gera uma dívida com os sábios, com todos aqueles que nos deixaram um legado de conhecimento, gera uma dívida com os semideuses que nos dão as bênçãos das condições meteorológicas, a chuva. Viver nesse mundo não é de graça. Mas o sol é de graça, a água é de graça, o ar é de graça. Não, porque por trás de tudo que nós recebemos existe um esforço de alguma personalidade. Por exemplo, eu estava lá no sítio, preparando os canteiros, né? E aí você tem que... não pode... O canteiro tem que ser bem adubado, né? Com humus. E aí você pode preparar, o que nós chamamos de composto, folhas, né? Todo o material, esterco. E aí tu deixa por 6 meses tudo isso e milhares de fungos e bactérias vão processar toda aquela matéria que você vai pôr no canteiro, que vai se transformar em verduras, legumes, que vai fazer parte do seu corpo. Então existem milhares de entidades vivas trabalhando para quê? Para você comer e viver caprichosamente, achando que é o centro de tudo. Fora a humanidade toda que interage para que você exista, semideuses. Existem 36 milhões de semideuses. Quando eu lembrei disso, domingo vai ter um Ratha Yatra. E a deidade vai passear. E a deidade, quando parar, então alguns artistas vão apresentar alguma atividade artística para Jagannatha. E eu particularmente vou tocar, sou músico, outros vão fazer teatro, né? E eu pensei assim, veja a responsabilidade, né, de um músico tocar para Jagannatha. Se você sabe que junto com Jagannatha existem 36 milhões de semideuses, bem mais do que os 500 mil de stock, né? É uma responsabilidade, né? Ainda bem que minha fé não é tão absoluta, senão... É isso, Jagannatha é o Senhor do Universo, Ele nunca está sozinho. Então você pode ver o pessoal do BRIC, os devotos ali, mas tem um público que você não vê aí, que é muito. Essas coisas o devoto vê. Então, semideuses, os antepassados, né? Milhares de antepassados agiram para que você tivesse esse corpo agora. Todos aqueles que deram conhecimento para nós. Então, se você age caprichosamente como Arjuna estava querendo agir, você vai incorrer em pecado. Por isso que Krishna faz questão de dizer, você não terá dívida com os antepassados, não terá dívida com os semideuses, porque essa ação em consciência de mim não é caprichosa. Isso não é do teu ego. Mas tudo que surge caprichoso, temos que ser responsáveis por isso e estamos criando dívidas. Esse mundo tudo é troca. E a pessoa na ignorância, né, às vezes nasce rico, com poder, teve um bom karma no passado e acha que tudo isso é para me servir. E é um absurdo isso, né, porque muitas entidades vivas para que um ser humano consiga se manter.
Então, nós temos que fazer a nossa parte. E só é justificado todo esse esforço quando você entende que deve servir a Deus e servir o propósito da autorrealização. Porque a vida humana é muito dispendiosa. A natureza, essa conjectura cósmica, investe muito no ser humano. Para manter uma formiga é bem mais barato do que para manter um ser humano. Então nós temos que entender o que temos que fazer. E quando a gente age desapegado do resultado, qual é a primeira consequência do desapego? Quem pode responder? Felicidade. Contentamento. Paz. Claro, vai vir a felicidade, mas a paz é a primeira consequência do desapego. Quando tu está apegado a algo, tu tem ansiedade ou medo, não é? Ansiedade para conseguir, quando você consegue, medo de perder. Você tem ansiedade para conseguir o carro do ano. Mas quando você tem o carro, aí vem o medo, você troca a ansiedade pelo medo do carro ser roubado, de bater. Então, tudo a que você é apegado vai te gerar ansiedade e medo. E não tem paz com a ansiedade e medo. A pessoa não tem paz. Sempre temos um tipo de preocupação. Como é um desafio para mim também, fui convidado lá para o Festival de Arrotaiada para pôr todo o meu equipamento e tal. Como eu sei que tudo é de Krishna, eu não posso dizer que não. Então, eu não posso estar pegado, será que vai chover, será que vai ser aonde, 1000 requisitos, não é fácil, é uma responsabilidade, quem é que vai tocar, tem que administrar, os músicos, tudo, né? Mas aí não vou pegar o resultado. Esse verso aqui. Se não, estou lá no sítio, no meu planeta celestial, tenho que pensar. É como um obsessor. Quando me convidaram, a mente começou, como é que eu vou organizar tudo isso? Agora eu estou ficando uns 3 dias no sítio. E aí aquela preocupação vem, tu vê que isso não pertence àquele contexto. Tenho tempo para fazer isso. Justamente a preocupação, a ansiedade é um obsessor, está interferindo no teu presente. Aí eu li esse verso e... Não, porque a gente tem medo de quê? Medo de perder alguma opulência. Nesse caso é medo de ser difamado. A gente tem medo assim, de fazer alguma coisa. Eu vou tocar e vai sair tudo errado. O equipamento não vai corresponder, entende? Mas se você vai ver, é teu ego que está atrás. Medo de que digo, aquela aparelhagem do Lila não vale nada, a banda do Lila tocou mal. Porque a gente quer uma coisa só, o resultado de que seja bem sucedido. Mas tem que ter a coragem. Por isso que eu sempre na música tive conflitos no palco. Virginiano, não quer errar nunca. Mas se você aceita o erro, tudo bem se eu errar. Né? Aí tem ensaio. E depois, quando vai tocar no palco, depende das condições, do teu estado de espírito. Nem adianta ensaiar muito. Lá vai ter um desafio. Aí o virginiano quer segurança, quer garantir que vai chegar lá com toda... E às vezes algo inesperado faz com que... E isso eu vivi muito. Muitas situações. Mas se você aceita a possibilidade do erro, tudo bem. Uma vez eu estava tocando com Sarasvati e a Jan se perdeu toda e parou a música. Aí tudo bem, erramos, e daí? Aí eu disse que o valor de um show é o fato de que há a possibilidade do erro. Então, se você fez, ou também de conquistar, né, uma conquista esportiva, existe a possibilidade da derrota. Em um show musical existe a possibilidade do erro.
Isso que dá valor a um bom show, né? Você vai assistir um show, você vai ver o desempenho do músico. Agora, se tu sabe que devido à tecnologia não vai ter nenhum erro, que tem equipamento para corrigir a afinação do cantor, equipamento para corrigir uma possível erro dos instrumentos, mas tu sabe que o músico está lá fazendo ao vivo. Então esse é o ponto. A gente não quer ficar pobre, não quer ficar infame, não quer ficar mal socialmente. Não queremos assumir a possibilidade do erro e não dar certo. E se você assume, você tem liberdade. E isso vem do ego. Tudo que eu faço tem que ser admirado, tem que ser aplaudido. Isso é coisa do Facebook. Tu põe o que é melhor e tudo. As pessoas fazem os comentários. Estou entrando nesse mundo, estudando essa psicologia. E é interessante que ali tem uns trâmites, né? Se você quer conquistar uma pessoa, faça comentários inteligentes e essa pessoa vai te notar. É interessante isso. A maioria dos comentários não são. Mas se você faz um comentário inteligente, profundo, você deu atenção para o ego da pessoa, tem todo um jogo, é interessante. Tem uma psicologia. Então, não se apegar ao resultado não significa perder o estímulo, significa buscar paz, significa entender que existe um controlador superior, significa que você é uma parte de um contexto, entender a tua parte. Por exemplo, uma folha de uma árvore. A folha, ela tem uma função. Veja, a folha, ela depende da árvore, dos galhos, das raízes, do tronco. Mas ela tem o dharma dela, que é fazer a fotossíntese. Então a folha tem que fazer o dharma dela e o resto ela depende do contexto todo. Ela não pode, se ela deixa de cumprir o seu dharma, ela é inútil. Então, Jaya, todas as glórias a Srila Prabhupada. Se alguém tem alguma pergunta, alguma colocação, não quero me estender muito. Isso é algo assim muito interessante, muito importante de se lembrar sempre que se faz, até no mundo material assim, porque vamos ver sempre o nosso ego por trás. Com aquela colocação que o Senhor Jesus fala, paz na terra aos homens de boa vontade, coloca nesse contexto. Sim, exatamente, os homens de boa vontade. O que é um homem de boa vontade? O homem de boa vontade é um homem que age para Deus, busca autorrealização, que tem conhecimento. E ele vai ter paz, claro. O devoto, a pessoa religiosa, a pessoa vai ter muito mais paz do que o invejoso. O invejoso é o que menos tem paz, não é verdade? Ele sofre com a superioridade do outro. O invejoso, ele depende, para ser feliz, da inferioridade do outro. A pessoa nesse mundo, para desfrutar de ser belo, depende da feiura dos outros. Para ele desfrutar da riqueza, ele depende da pobreza de outros. Não é muito digno, né? Não há muito mérito nisso. Agora, uma pessoa espiritualista, ele entende que a beleza de Krishna, ele é a fonte de tudo, a riqueza, o poder, tudo é dele. Isso te dá muita paz. É compreensão e devoção. Conhecimento e devoção. E paz é a coisa mais valiosa que existe. Na verdade, nem sabe o que é paz duradoura. A paz nesse mundo é você conseguir atingir temporariamente suas metas, até que o tempo reverta a coisa. Você
está apegado a uma garota. Enquanto você não conquista, não tem paz. Agora, quando você conquistou, está seguro que ela gosta de você, aí tem paz. Até que você, da convivência, perca a paz de novo. Vai descobrir. Tem muitos outros lados que não foram mostrados, né? Ou às vezes ela pode até te abandonar, ter um amante. E essa é a paz. E depois, a paz desse mundo é quando você consegue aquele equilíbrio frágil de atingir uma meta que dependeu de 1000 fatores, mas é tão frágil como uma gota de água numa folha de lótus. Essa nossa felicidade. Toda paz que depende da felicidade material nem é paz, porque quando a coisa está muito boa, não é assim? Está tudo muito bem. Começa a ficar desconfiado. Minha vida está muito bem, está tudo dando certo. No fundo existe uma sombra que alguma coisa vai acontecer, né? Está bem demais. Que nem quando o esposo está muito amável para a esposa, presenteia. Não era assim? Está muito bem, meu esposo está... Meu esposo nunca foi tão amável, tão atencioso, presenteando. Aí tem coisa por trás. A paz desse mundo é muito frágil. Mas a paz que está além da dualidade, aí sim. Essa é a verdadeira paz. Nenhuma pergunta? Nosso amigo turista voltou sábio, mais sábio. Esse tipo de turismo, México, Alguma pergunta? Então, já todas as glórias a Shri Prabhupada. Então, quanto ao Hatha Yatra em Porto Alegre, está tudo... Só se o tempo não estiver bom, vai ser protelado. Mas